A chuva caía como lágrimas do céu, naquela tarde de outono de 1952. E Cecília corria pela estação de trem com o coração despedaçado. Seus sapatos encharcados respingavam poças, seu vestido azul grudava no corpo, mas nada disso importava. Ela tinha 23 anos e estava prestes a cometer o maior erro da sua vida: embarcar naquele trem e desistir do único homem que já a havia feito sentir-se viva. 3 meses antes, quando Lorenzo chegara à pequena cidade do interior paulista para assumir a direção da fábrica de tecidos, ela nem imaginava que sua existência silenciosa de professora primária seria virada de cabeça para baixo. Ela é italiano, tinha olhos cor de mel que pareciam guardar histórias de um mundo distante, e carregava uma tristeza profunda que ela reconheceu imediatamente, porque era igual à sua. Cecília havia perdido os pais numa enchente quando tinha 15 anos. Desde então, morava com a tia Margarida, uma mulher severa que controlava cada passo seu, cada decisão, cada respiração. Aos olhos da cidade, ela era a moça exemplar, recatada, obediente, sem sonhos próprios. Mas por dentro, Cecília ardia. Havia um vulcão silencioso em seu peito, esperando por alguém que ousasse despertar suas chamas. E Lorenzo ousou. O primeiro encontro aconteceu por acaso, numa manhã de sol depois da missa. Ele a ajudou a recolher os livros que haviam caído de sua bolsa, e quando seus dedos se tocaram, foi como se um raio atravessasse o corpo dela inteiro. Ele sorriu, um sorriso triste e bonito, e perguntou seu nome com aquele sotaque que fazia as palavras soarem como música. Cecília, ela respondeu, sentindo as bochechas queimarem. Belo nome, ele disse. Mas seus olhos enxergam tudo, não é verdade? Ela não soube o que responder. Nunca ninguém a havia olhado daquela forma, como se pudesse ver além das roupas comportadas, além do silêncio, direto para a mulher aprisionada que gritava por liberdade. Os encontros se tornaram frequentes. Conversas na praça, caminhadas sob as jabuticabeiras. Ele contava sobre Veneza, sobre os canais que refletiam a lua, sobre a mãe que perdera na guerra, sobre como viera ao Brasil em busca de recomeço. E ela, pela primeira vez na vida, se permitia falar sobre seus sonhos secretos, conhecer o mar, escrever poesias, dançar sob a chuva sem se importar com o que diriam. Então dance, Lorenzo sussurrou numa tarde, quando a chuva começou a cair durante uma caminhada. Dance agora, comigo. E ali, no meio da rua de terra batida, com a água caindo em torrentes, e o céu cinzento como testemunha, eles ficaram dançando, sem música, sem plateia, apenas 2 corações batendo no mesmo compasso. Foi quando ele a beijou pela primeira vez, um beijo molhado de chuva e salgado de lágrimas de felicidade. Eu te amo, Cecília, ele disse, segurando seu rosto com as 2 mãos, desde o primeiro momento. E vou te amar para sempre. Ela acreditou. Pela primeira vez na vida, Cecília acreditou que a felicidade era possível. Mas o mundo nem sempre permite que o amor vença sem lutar. Quando a tia Margarida descobriu o relacionamento, foi como se o inferno tivesse se instalado naquela casa. Gritos, acusações, ameaças. Ele é estrangeiro, um aventureiro, vai te arruinar e depois vai embora. A cidade inteira começou a comentar. As mães proibiam as filhas de cumprimentá-la. O padre fez um sermão sobre moças que se perdem por homens de fora. Lorenzo foi até a casa dela, pediu formalmente sua mão em casamento à tia Margarida. Mas a resposta foi um portão batido na cara dele e uma Cecília trancada em seu quarto. Você vai para São Paulo? A tia anunciou 2 dias depois. Vai morar com sua prima Júlia e dar aulas lá, longe desse homem. É o melhor para você. Cecília implorou. Chorou, ajoelhou, mas a tia foi implacável. A passagem estava comprada, a decisão tomada, e agora, correndo pela estação, enquanto a chuva fustigava seu rosto, Cecília sentia o peso insuportável da rendição. Ela havia sido covarde demais para fugir, fraca demais para lutar. Ia embarcar naquele trem e deixar Lorenzo para trás, junto com todos os seus sonhos de liberdade. Foi então que ela o viu. Lorenzo estava na plataforma completamente encharcado, segurando um buquê de jasmins-manga, as flores preferidas dela. O trem apitou. As pessoas corriam, mas ele permaneceu imóvel, aqueles olhos cor-de-mel fixos nela, transbordando amor e desespero. Não vá, ele gritou acima do barulho da chuva e do trem. Não embarque nesse trem, Cecília. Fique comigo. Ela parou na mesma hora, ali, com a mala pesada na mão, e o coração ainda mais pesado no peito. A tia Margarida gritava atrás dela para seguir em frente. O trem apitou novamente,
E Cecília teve que fazer a escolha mais importante da sua vida. O que é mais forte, o medo ou o amor? Cecília largou a mala no chão molhado. O estrondo da madeira contra o concreto ecoou na plataforma como um trovão. E naquele momento, algo dentro dela se rompeu. Não seu coração, mas as correntes invisíveis que a prendiam há anos. Ela começou a andar em direção a Lorenzo, devagar primeiro, depois cada vez mais rápido, até que estava correndo sob a chuva torrencial com os braços abertos. Quando se lançou nos braços dele, o mundo inteiro desapareceu. Só existia o calor daquele abraço, o cheiro de jasmim-manga misturado com chuva, e o som do coração dele batendo contra o dela, 2 corações finalmente em casa. Eu não vou, ela sussurrou contra o peito dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu não vou embora. Não vou te deixar. Lorenzo afastou-a apenas o suficiente para olhar em seus olhos, e o que ela viu ali foi algo que guardaria para sempre. Um homem quebrado de alívio, transbordando de amor, olhando para ela, como se ela fosse a única luz no mundo escuro. Casa comigo? Ele disse, não como pergunta, mas como promessa. Agora, hoje vamos para a igreja, Cecília. Não importa quem esteja contra nós, nada mais importa além disso. E foi o que fizeram. Encharcados, descalços, ela havia perdido um sapato na corrida. Foram até a pequena capela no alto do morro. O padre, um homem idoso de coração mole, os recebeu com um sorriso cúmplice. O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, ele disse. E os casou ali mesmo, com apenas 2 testemunhas, o coveiro da igreja e a senhora que vendia velas. Não houve festa, não houve vestido branco, não houve bênção familiar, mas houve amor. Tanto amor que parecia transbordar daquela capelinha simples e inundar o mundo inteiro. Naquela noite, refugiados na modesta casa que Lorenzo alugava perto da fábrica, eles finalmente se entregaram um ao outro completamente. Não apenas os corpos, mas as almas. Ele contou sobre os pesadelos que tinha com a guerra, sobre o irmão que perdera, sobre o medo de nunca mais conseguir amar. E ela falou sobre a menina que morrera junto com os pais naquela enchente, a menina corajosa que desaparecera e dera lugar a uma mulher assustada. Mas ela voltou, Lorenzo disse, beijando suas lágrimas. Aquela menina corajosa voltou hoje, na estação. E eu prometo que nunca mais deixarei você esquecê-la. Os meses seguintes foram os mais difíceis e os mais belos de suas vidas. A tia Margarida os deserdou. A cidade os isolou. Sussurros venenosos os seguiam por onde passavam. Mas dentro daquela casa pequena, eles construíram um universo inteiro, feito de café pela manhã, poesias lidas à noite, dança sob a chuva e um amor tão profundo que tornava tudo o mais irrelevante. Cecília descobriu que estava grávida numa tarde de primavera. Quando contou a Lorenzo, ele caiu de joelhos, pressionou o rosto contra sua barriga ainda lisa e chorou como ela nunca o tinha visto chorar. Uma nova vida, ele repetia, uma nova vida, nascida do nosso amor. A filha deles nasceu numa noite de tempestade, como se o destino quisesse lembrar-lhes de onde tudo havia começado. Eles a chamaram de Beatriz, que o significa, aquela que traz felicidade. E junto com ela algo inesperado, a redenção. A tia Margarida apareceu na porta deles uma semana depois do nascimento. Estava mais velha, mais curvada, com olhos avermelhados que denunciavam noites de choro e arrependimento. Posso vê-la? Ela pediu, a voz trêmula. Cecília poderia ter batido a porta, poderia ter cobrado vingança por toda a dor. Mas quando olhou para Lorenzo, ele simplesmente assentiu. Porque o amor verdadeiro não carrega rancor, ele se expande. Eles a deixaram entrar. E quando a tia Margarida segurou a pequena Beatriz nos braços, algo nela se quebrou. Ela chorou, como não chorava desde que era menina, e pediu perdão. Não apenas com palavras, mas com a humildade de quem finalmente entende que o amor não pode ser controlado, apenas celebrado. Anos depois, sentados na varanda da casa que haviam construído juntos, maior agora, com espaço para 3 filhos e um jardim cheio de jasmins-manga, Lorenzo e Cecília observavam a chuva cair. Ela estava em seus braços, com a cabeça apoiada em seu ombro, enquanto as crianças brincavam lá dentro. Você se lembra daquele dia na estação? Ele perguntou, beijando seus cabelos. Todos os dias, ela respondeu, entrelaçando seus dedos nos dele. Foi o dia em que eu escolhi viver de verdade. E eu escolhi você, ele sussurrou. E escolheria de novo. Em todas as vidas, em todas as chuvas. Cecília fechou os olhos ouvindo o som da tempestade
sentindo o calor do homem que amava, e soube com a certeza que só uma vida inteira de amor verdadeiro pode dar que a coragem de um único momento pode mudar todo o destino. Às vezes, a felicidade está do outro lado do medo. Às vezes, tudo o que precisamos é largar a mala e correr sob a chuva. Às vezes, o amor é a única escolha que realmente importa. E quando escolhemos o amor, escolhemos a vida em sua forma mais plena, mais bela, mais verdadeira. A chuva continuava caindo, mas ali, naquela varanda, envoltos um nos braços do outro, Cecília e Lorenzo eram a prova viva de que algumas histórias não terminam, elas apenas começam, de novo e de novo,